Olá, irmãos. Continuando aqui a nossa parte de introdução à Epístola de Paulo aos Romanos, nós vamos continuar o assunto que nós começamos na aula passada, onde eu expliquei para vocês que, atualmente, existe um debate muito importante a respeito da carta aos Romanos. Esse debate basicamente diz respeito a como nós devemos ler a Epístola de Paulo aos Romanos. E para resumir isso, aqui nós vamos voltar para esse quadro para resumir aqui e recapitular o que nós vimos na aula passada. Tradicionalmente, a principal forma de ler a carta aos Romanos era a perspectiva reformada, que foi a perspectiva adotada por Martinho Lutero e com suas devidas alterações ou modificações por toda a tradição reformada. Nessa perspectiva, Romanos é uma carta a respeito da justificação pela fé. É uma carta soteriológica, onde o apóstolo Paulo está ensinando sobre a doutrina da salvação. Então, você vai escutar nessa tradição que a carta aos Romanos ela é uma espécie de tratado soteriológico do apóstolo Paulo. Que nessa carta, então, quando você lê essa carta, você precisa entender a questão individual, a questão da salvação individual tratada por Paulo, uma questão de consciência da salvação pela graça mediante a fé ou da salvação pelas obras, certo? Então, o tema de Romanos é a justificação pela fé contra a justificação pelas obras. E o que o apóstolo Paulo combate na sua carta é o legalismo judaico. Então, os judeus, segundo a perspectiva reformada, eles estavam defendendo a salvação pelas obras, a justificação por obras da lei. E o apóstolo Paulo, então, vai combater essa ideia, e esse combate ele é feito especialmente dos capítulos 1 a 4, que, para a perspectiva reformada, é o centro da carta. Então, nos últimos anos, nas últimas décadas, você tem aquilo que é chamado de a nova perspectiva sobre Paulo, que na verdade são novas perspectivas, são alguns escritores que dialogam entre si, mas são independentes, que propõem uma nova abordagem à carta de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, baseado nos estudos do chamado judaísmo do Segundo Templo. Para essa posição, para essa forma de ler a carta aos Romanos, Romanos é sobre a relação de judeus e gentios no povo de Deus. Então, o assunto de Romanos é a questão do povo de Deus, como os gentios podem fazer parte do povo de Deus que era Israel originalmente. Então, a questão que Paulo vai tratar em Romanos é uma questão sociológica da relação dos judeus e gentios dentro da igreja, como eles devem se enxergar e se relacionar. E que o que o apóstolo Paulo combate não é necessariamente o legalismo de salvação por obras, mas o que E.P. Sanders chama de nomismo pactual, que é a ideia de que Israel já era um povo da aliança, já era um povo eleito de Deus, e que eles deveriam manter a lei ou guardar a lei como forma de se manter na aliança. E que, portanto, a questão tratada por Paulo, e aqui o James Dunn é que vai abordar isso daqui, o que o apóstolo Paulo está combatendo é o fato dos judeus exigirem dos gentios que eles adotem, então, a lei de Moisés, que eles, então, se submetam a esse nomismo pactual. E o apóstolo Paulo, então, vai combater essa ideia, e os capítulos centrais, então, da carta aos Romanos são os capítulos 9 a 11, que é onde o apóstolo Paulo, mais especificamente, trabalha a relação de judeus e gentios dentro do povo de Deus. Então, nós, na aula passada, ficamos com essas duas abordagens ao livro de Romanos, a abordagem reformada e a abordagem da nova perspectiva. Então, a pergunta é, como então nós, nessa matéria, vamos ler a Epístola de Romanos? A minha proposta para vocês, irmãos, aqui, vai ser então analisar alguns fatores fundamentais e alguns textos fundamentais da carta de Paulo aos Romanos
para que nós cheguemos a uma conclusão. Então vamos começar aqui, então, vendo quais são estes fatores. Em primeiro lugar, para a gente entender como ler a carta de Paulo aos Romanos, a gente precisa entender a situação do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, vocês já devem saber disso, ele exerceu um ministério muito forte nas suas viagens missionárias, especialmente naquilo que ele mesmo chama de as igrejas dos gentios, igrejas fora da região de Israel. E o apóstolo Paulo obteve êxito nesse seu ministério. O trabalho do apóstolo Paulo produziu muitas conversões e muitas igrejas formadas basicamente de gentios. Isso aconteceu, por exemplo, na região da Galácia. Então, o ministério do apóstolo Paulo na Galácia produziu igrejas e muitos discípulos que não eram judeus, que eram gentios. E isso gerou, então, muitas questões da cristandade. Questões do tipo, como então os gentios podem entrar no povo de Deus, que é Israel originalmente? Então, Deus tem um povo eleito, que é o povo de Israel. Como os gentios então podem fazer parte desse povo eleito? Os judeus cristãos, aqueles judeus que se converteram ao cristianismo, eles precisam continuar guardando a lei de Moisés? E os gentios que se converteram ao cristianismo, eles precisam se submeter à lei de Moisés? Existe ainda essa proeminência dos judeus? Os judeus ainda são esse povo eleito de Deus, esse povo especial de Deus? E se sim, se o povo judeu é um povo especial de Deus, por que há mais gentios, há mais cristãos de etnia gentílica do que de judeus? Se os judeus ainda são o povo de Deus escolhido, então por que mais gentios se convertem do que os judeus? E uma vez que os gentios se convertem, eles precisam ser circuncidados, eles precisam receber o selo e o sinal da aliança de Abraão, da aliança do povo de Deus no Antigo Testamento? Essas questões, pessoal, elas são tratadas por todo o Novo Testamento. Você vai encontrar essas questões sendo tratadas nos Evangelhos, no livro de Atos, na carta de Paulo aos Romanos, na carta de Paulo aos Gálatas, na sua carta aos Efésios. Então, o apóstolo Paulo trata dessa questão em muitas das suas epístolas, e os evangelhos tratam dessa questão, e os apóstolos tiveram que lidar com essa questão no livro de Atos. Você vai encontrar ali no livro de Atos uma reunião feita em Jerusalém, lá em Atos capítulo 15, para tratar especificamente dessas questões, porque essas questões eram as principais questões que os cristãos precisavam lidar no primeiro século. Depois, a partir do segundo e do terceiro século, à medida que o templo foi destruído, os judeus foram dispersos, já não existia mais um país chamado Israel, ou uma região chamada Israel, a Judéia e Galiléia, já não tinha mais aquilo. Então os cristãos começaram a enfrentar outras questões. Mas no primeiro século, as questões tratadas eram questões relacionadas ao povo de Deus, a como os judeus e gentios devem se relacionar dentro do povo de Deus. Veja que, por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, o apóstolo Paulo inclusive menciona para o povo de Corinto, lá na Grécia, que ele está fazendo uma coleta no meio dos gentios para levar aos judeus como expressão dessa união de judeus e gentios dentro do povo de Deus. Então, é indiscutível que o apóstolo Paulo estava numa situação entre gentios e judeus. Ele era o chamado apóstolo dos gentios, mas ele mesmo disse que o seu chamado foi para pregar a judeus e a gentios. Então o apóstolo Paulo era um homem de dois mundos, era um apóstolo de dois mundos. Ele era apóstolo de gentios, apóstolo de judeus,
e então tinha que lidar com essa situação de como relacionar judeus e gentios. Em segundo lugar, é preciso que a gente entenda também a situação histórica da igreja em Roma, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta. A tradição e os dados históricos sugerem que a igreja romana ela foi fundada por judeus. Muitos sugerem que foi aqueles judeus de Atos capítulo 2 que estavam lá em Jerusalém, à medida que eles voltavam para Roma, voltavam para aquela região, eles começaram a se organizar. Alguns sugerem que você tinha também discípulos dos apóstolos, alguns colocam inclusive Pedro em Roma trabalhando ali, certo? A gente sabe que o Evangelho de Marcos foi escrito para pessoas ali também naquela região da Itália. Então você tinha ali um trabalho que era predominantemente dominado por judeus, certo? A igreja cristã em Roma ela começou como uma igreja de judeus cristãos. Mas isso começou então a incomodar o imperador, porque até determinado ponto, os judeus, o cristianismo era visto apenas como uma outra forma de judaísmo. Quando os judeus cristãos começaram a expressar que o seu rei era Jesus, que eles então tinham um outro rei, em 49 depois de Cristo, os judeus foram expulsos de Roma. Os judeus cristãos foram expulsos de Roma. Exemplo desses judeus expulsos de Roma foram Priscila e Áquila. Eles foram expulsos pelo imperador Cláudio e, segundo dados históricos, esses judeus cristãos, porque eles pregavam a Cristo, porque eles pregavam um outro Messias, um outro rei, certo? Então, uma vez que os judeus cristãos foram expulsos de Roma, as igrejas romanas elas passaram a ter a proeminência de gentios, de convertidos que não eram judeus. Depois de alguns anos, quando os judeus voltaram para Roma, quando houve então a liberação para que os judeus cristãos de Roma voltassem para Roma, a igreja romana agora ela era uma igreja dominada por gentios. Então, quando o apóstolo Paulo escreveu a sua carta aos Romanos, por volta do ano 57 depois de Cristo, o problema principal que estava acontecendo na igreja romana era, de fato, problemas sociológicos. Era uma questão sociológica de luta, de desentendimentos entre judeus e gentios. A relação de judeus e gentios estava prejudicada. Então você imagine o seguinte: os judeus, enquanto dominavam as igrejas cristãs, mantinham as suas tradições judaicas. Mantinham algumas tradições a respeito do dia ou do sábado, de guardar o sábado, algumas questões alimentícias, dietéticas, algumas questões em relação ao estilo de vida tipicamente judaico e também, por que não, a questão da circuncisão. Então, uma vez que eles saem e voltam para a igreja em Roma, e eles encontram então os gentios comendo carne de porco, os gentios não guardando o sábado, aquilo então gera uma série de problemas, gera uma série de desafios para a igreja ali, ok? Então esse era de fato o principal problema que a igreja romana estava enfrentando. E também, em terceiro lugar, é preciso que a gente entenda qual é o motivo da carta de Paulo aos Romanos. O que o próprio apóstolo Paulo coloca na sua carta como sendo o motivo para ele ter escrito. Então, deixe-me chamar a sua atenção a alguns pontos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz: "Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego." Então veja que claramente o apóstolo Paulo está tratando aqui de questão entre judeu
e grego. Grego é uma outra forma de chamar gentil. Romanos capítulo 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros. O apóstolo Paulo está falando uns aos outros em relação a quê? Pelo contexto aqui, você vai perceber que é acolhimento entre o grupo dos judeus e o grupo dos gentios. No capítulo 14, quando ele começa o assunto, que ele encerra aqui com um portanto, a questão aqui é, devemos guardar algum dia na semana? Sim ou não? Devemos manter algumas leis alimentícias? Sim ou não? Então o apóstolo Paulo conclui dizendo, então acolham uns aos outros. Vocês judeus acolham aos gentios. Então você percebe que desde o começo da carta até o final da carta, eu peguei aqui um texto do começo da carta e um texto no final da carta. Então o que nós percebemos é que a relação entre judeus e gentios é certamente um dos principais motivos tratados por Paulo em Romanos. Então é indiscutível que a carta de Paulo aos Romanos lida diretamente com a questão da relação de judeus e gentios. A situação de Paulo expressa isso, a situação da igreja de Roma expressa isso, e os textos da carta de Paulo aos Romanos expressam que o apóstolo Paulo está sim com o objetivo de tratar sobre a relação de judeus e gentios. Agora, naturalmente, uma vez que eu digo isso, a pergunta que surge é: isso significa então que a nova perspectiva em Paulo é quem está certa? Que o assunto central de Romanos é o povo de Deus? Que esse acaba, visto que o apóstolo Paulo tem o objetivo de tratar dessa questão da relação de judeus e gentios, isso implica, portanto, que é assim que a gente deve ler a carta aos Romanos, tentando entender essa relação de judeus e gentios? A resposta é não necessariamente, pois o apóstolo Paulo vai expressar na sua carta que o assunto central do seu livro, do livro dos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, é o assunto do Evangelho. Esse é o assunto central dos Romanos. Veja, Romanos capítulo 1, versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Por quê? Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Então, o apóstolo Paulo vai tratar do Evangelho como sendo a base para resolver a questão entre os judeus e os gentios. Isso é o que Douglas Moo propõe como leitura do Evangelho, da carta aos Romanos. E ele chama essa leitura da carta aos Romanos de luterana modificada ou reformada modificada, certo? Então, o que você vai encontrar aqui na leitura de Romanos proposta por Douglas Moo é uma interface, um ponto do meio entre a nova perspectiva em Paulo e aquilo que ela está correta e a perspectiva reformada naquilo que ela está correta. Então vamos ver aqui se de fato essa proposta de Douglas Moo ela tem fundamento. Em Romanos capítulo 1, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho. Nós vamos estudar isso, começar estudando isso quando entrarmos no texto de Romanos, mas veja que o apóstolo Paulo diz aqui três coisas sobre ele mesmo. Ele diz que ele é servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e separado para o Evangelho de Deus. Então, no primeiro versículo, o apóstolo Paulo já aponta aqui que ele está enfatizando o seu apostolado. Ele é apóstolo de gentios e de judeus,
e ele foi, no seu apostolado, separado para ensinar a respeito do Evangelho. E ele então no versículo 16 diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de judeus e gregos. Então o Evangelho é aquilo que une judeus e gregos. É aquilo que está no meio de judeus e gregos. É onde esses dois grupos se encontram. Eles se encontram no Evangelho. Romanos capítulo 16, versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então veja que o apóstolo Paulo, no primeiro versículo da sua carta e nos últimos versículos da sua carta, ele está tratando sobre o Evangelho, ok? Um texto ainda mais categórico quanto a isso é Romanos capítulo 11, versículo 28. Esse é o mais claro de todos. Ele diz o seguinte: quanto ao Evangelho, ele diz, quanto ao Evangelho, eles aqui são, e ele está se referindo aqui aos judeus, certo? Então, quanto ao Evangelho, os judeus que não são crentes, eles são inimigos. Agora, quanto à eleição de Israel, eles são amados por causa dos patriarcas. Então veja aqui o que é que o apóstolo Paulo ele está dizendo, que o povo judeu, ele, quanto ao Evangelho, eles são inimigos. Existe uma inimizade entre gentios e judeus, entre cristãos, ou a igreja, digamos assim, e o povo judeu. Então, o Evangelho é o que provoca a inimizade entre judeus e gentios. Agora, quanto à eleição, eles são amados, os judeus são amados. Eles são ainda o povo eleito de Deus, certo? Por conta das alianças que foram feitas aos patriarcas. A conclusão, então, que a gente tira aqui, então, irmãos, é que para o apóstolo Paulo em Romanos, o fator de unidade no povo de Deus é o Evangelho. Então, o que identifica a igreja? O que identifica o povo de Deus e que o distingue dos judeus? É o Evangelho. Que os judeus não crentes, eles são inimigos porque eles não creem no Evangelho. Não é por causa da lei de Moisés. Então, não é a lei que hoje divide gentios e judeus. O que divide hoje gentios e judeus é o Evangelho. Então, o fator de unidade entre judeus e gentios não é a lei de Moisés, mas o Evangelho. E também não é a eleição dos judeus, de tal forma que os gentios agora têm que entrar em Israel. Não, porque muito embora os judeus sejam eleitos, um povo escolhido de Deus, mas eles não são necessariamente salvos por não crerem no Evangelho. Então, em Romanos, o apóstolo Paulo coloca o Evangelho como a solução para a separação entre Deus e o homem, e entre o gentio e o judeu no povo de Deus. Veja que não é porque Israel é eleito, um povo eleito de Deus, que eles estão ligados com Deus. Não é porque eles estão debaixo da aliança feita com os patriarcas que eles são necessariamente salvos. Não. A relação com Deus é mediada pelo Evangelho. Então, o que nos une a Deus, o que nos coloca em aliança com Deus hoje, é o Evangelho. Então, o que nos une uns aos outros é também o Evangelho. Então, para concluir, eu trouxe aqui alguns gráficos para tentar ilustrar isso visualmente para vocês. Então, veja só. A carta de Paulo aos Romanos, ela faz a seguinte abordagem.
Você tem Deus e você tem todos os homens, judeus e gentios. E Deus e os homens estão separados por causa do pecado. Esse é o assunto principal tratado em Romanos de 1 a 3. Então, em Romanos de 1 a 3, o apóstolo Paulo vai deixar bem claro isso, que os gentios estão separados de Deus por causa do pecado. Os judeus estão separados de Deus por causa do pecado. Em Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo então conclui: que diremos, pois? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos de 1 a 3. E então o apóstolo Paulo vai mostrar que o que une Deus e judeus e gentios é a mensagem do Evangelho, a obra do Senhor Jesus Cristo, que foi por meio de Cristo, Deus tornou Jesus Cristo justo e justificador de todo aquele que crê. Esse é o assunto que o apóstolo Paulo ele vai tratar desde o capítulo 4 até o capítulo 8. Nesses capítulos, o apóstolo Paulo começa a desenvolver que é por meio de Jesus que nós nos livramos, que os judeus se livram da condenação da lei, que é por meio do Evangelho, que é por meio da salvação, da obra de Cristo, que nós podemos então ser justificados do nosso pecado. Então, o que une os homens com Deus é a mensagem do Evangelho, é a obra do Senhor Jesus Cristo. A justiça, Romanos capítulo 5, pois Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, vários textos aqui, do capítulo 4 até o capítulo 8, nós temos ali a obra de Jesus, que nos livra da condenação da lei, que nos livra da condenação do pecado, que nos entrega o Espírito Santo para que nós vivamos em uma nova vida. Por isso que o apóstolo Paulo termina o capítulo 8 com aquele seu grande momento dizendo: quem nos separará do amor de Deus? Será tribulação, angústia, perseguição e tudo mais, onde ele diz: porque nada nos separa do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o tópico que o apóstolo Paulo trata como sendo a solução para o nosso problema com Deus é o tópico do Evangelho, da obra do Senhor Jesus Cristo como um meio que nos reúne, nos reconcilia com o nosso Deus. Agora, o que isso tem a ver com a questão dos judeus e dos gentios? Então, o apóstolo Paulo estabelece essa questão do Evangelho e em vários momentos em que ele está tratando sobre isso, no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, ele trata sobre isso no capítulo 7, ele trata sobre isso no capítulo 8, e especialmente dos capítulos 9 a 11, e depois ele vai aplicar isso de maneira prática. A questão aqui é que os judeus estavam separados dos gentios por conta da lei. A lei promovia a separação de judeus e gentios. Então Deus tem o seu povo, que é Israel, mas Israel tropeçou na lei. A lei serve apenas para apontar o pecado, ela só serviu para enfatizar que o povo de Deus, os judeus, eles eram pecadores. Então Deus providenciou o Evangelho. E assim como o Evangelho nos reconcilia com Deus, o Evangelho reconcilia, portanto, judeus e gentios no mesmo corpo. Portanto, pessoal, o foco principal de Paulo na sua carta aos Romanos é mostrar a transformação individual provocada pelo Evangelho, para então mostrar a significância disso para a relação entre judeus e gentios. Então, Romanos, veja bem, Romanos é sobre a salvação individual e o novo povo de Deus. Então,
nós não podemos discutir que Romanos trata de uma questão soteriológica. É um absurdo não se perceber isso, que Romanos capítulo 1, 2 e 3 estão lidando diretamente com o problema da relação entre o homem e Deus, entre judeus e gentios com o seu Deus. E que o apóstolo Paulo vai propor então que o evangelho é o que resolve esse problema. E que por meio do evangelho então é que os homens são unidos uns aos outros, que judeus e gentios podem se unir um ao outro por meio do evangelho. Então, a perspectiva reformada, ela acerta nesse ponto, em enfatizar que a salvação individual é tratada em Romanos, mas ela erra ao atribuir duas coisinhas. Aqui eu coloquei uma, mas tem duas coisinhas. Ela erra ao atribuir que os judeus criam em salvação por obras, e ela erra ao atribuir que esse é simplesmente o assunto do livro de Romanos, a salvação individual e a justificação pela fé. Então, nós já vimos claramente aqui que os judeus não criam em salvação por obras como a Igreja Católica crê. Os judeus criam que eles eram o povo da aliança e que eles tinham que guardar a lei como modo de permanecer no povo de Deus. E, portanto, não é isso que o apóstolo Paulo está combatendo. Isso que eu me refiro é o legalismo. Mas, de fato, o apóstolo Paulo trata sim da salvação individual. Então, neste ponto, a perspectiva reformada está correta. Mas a nova perspectiva em Paulo também está correta ao enfatizar que o ponto focal principal onde o apóstolo Paulo quer atacar é a questão do povo de Deus. Que o apóstolo Paulo está de fato tentando resolver a questão de judeus e gentios dentro do povo de Deus. Mas a nova perspectiva, ela erra em não reconhecer ou que a questão sociológica, ela depende da questão soteriológica. Ela erra em não reconhecer que a proposta de Paulo para resolver a questão de judeus e gentios é justamente a resolução do problema do homem com Deus, do problema do evangelho. Então, Romanos, e aqui sim chegamos ao ponto que eu queria chegar, Romanos deve ser lido como uma carta tratando do problema das divisões entre judeus e gentios e oferecendo o evangelho e a transformação individual trazida por ele ou produzida pelo evangelho como a solução para as questões sociológicas naquela comunidade. Então, é nesse ponto que eu gostaria de chegar com vocês. Como nós vamos ler a Epístola aos Romanos? Nós vamos ler a Epístola aos Romanos com essa ideia em mente, que o apóstolo Paulo vai ensinar que o evangelho é a solução para os problemas entre judeus e gentios dentro do povo de Deus. Qual era o problema que estava acontecendo nas igrejas romanas? A relação entre judeus e gentios. Esse era o principal problema. Os judeus exigindo a lei, o cumprimento da lei dos gentios, e os gentios acusando os judeus, e isso estava gerando desunião. Como o apóstolo Paulo resolve isso na sua carta? Falando a respeito do evangelho. Então é assim que nós vamos ler a carta de Paulo aos Romanos, ok? Então é isso, irmãos. Nós vamos ficar por aqui. Na próxima aula, nós então começaremos a analisar o texto da Epístola de Paulo aos Romanos. Fique com Deus e até a próxima aula.